Eu quero seguir agora nesse último bloco do nosso programa, repercutindo um pouco de um assunto que a gente já tratou lá no primeiro bloco do Morning Show de hoje, que é a fatídica reunião de 22 de abril. Agora a gente vai contar aí com o acréscimo, com a contribuição luxuosa do Josias de Souza. Dessa vez a gente vai ter as análises aí do Josias para comentar essa repercussão toda a partir do que se sabe já e do que foi divulgado a respeito desse vídeo da reunião do último dia 22 de abril entre o presidente Bolsonaro e vários de seus ministros. Josias, todo mundo sabe, é comentarista político do nosso programa aqui, 3 em 1, da casa. Josias, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui, contar com os seus preciosos comentários. Muito bom dia. Bom dia, meu cara, a honra é toda minha, estou à disposição de vocês, com um grande prazer. Vamos lá, Josias, queria que você trouxesse para a gente os pontos dessa história aí que, na tua opinião, merece atenção aí das autoridades, né? O que você pensa a respeito de coisas que já sabemos e que já foram divulgadas a respeito do conteúdo, né, desta reunião acontecida e ocorrida em 22 de abril, Josias? Bom, essa reunião, ela trouxe um detalhe adicional em relação ao que o ex-ministro Sérgio Moro tinha dito no seu depoimento. O que é que o Moro tinha declarado? Que houve a reunião e que durante a reunião o presidente fez a ele uma cobrança em relação à superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que ele queria trocar de qualquer maneira o superintendente do Rio. Se não fosse possível trocar, ele trocaria o próprio diretor-geral da Polícia Federal e mesmo o ministro, que era então o Moro. E nesta sessão privê que foi feita ontem, para que as pessoas envolvidas na investigação pudessem assistir à gravação da reunião, verificou-se que, nesse contexto em que o presidente Bolsonaro fazia cobranças ao ex-ministro Sérgio Moro, ele menciona a família dele, menciona a proteção da família. E quando você menciona a família, nesse mesmo contexto de cobrança ao ministro que controlava a Polícia Federal, isso ganhou uma motivação, porque todo mundo se perguntava, bom, por que é que o presidente da República quer trocar a direção-geral da Polícia Federal, que era ocupada por um personagem, um delegado de monstruário ali, o Maurício Valeixo, tinha participado da Lava Jato, então um delegado em relação ao qual não havia nenhuma queixa, nenhuma dúvida quanto à competência. Também no Rio de Janeiro havia, inclusive, uma avaliação da Direção-Geral da Polícia Federal de que a superintendência tinha alçado patamares ali nunca vistos em termos de produtividade no combate ao crime organizado. Então a coisa funcionava como um relógio. O ministro da Justiça era Sérgio Moro, que foi alçado ao governo como o personagem simbólico da Lava Jato e tudo isso. Então por que o presidente queria mudar isso? Aí aparece a família mencionada nesse contexto. Essa foi a grande novidade. Aí o presidente da República agora está dizendo que ele não associou a menção à família à mudança na Polícia Federal. Que ele disse, querendo se referir à segurança da família. Ocorre que quem cuida da segurança na Presidência da República é o Gabinete de Segurança Institucional, controlado pelo general Heleno. Então não faz sentido que ele tenha desejado fazer referência à segurança da família ou dele próprio, se ele dirigia cobranças ao ministro da Justiça, que é quem controla a Polícia Federal. Então é preciso que agora o Supremo Tribunal Federal divulgue o vídeo, para que a gente tenha contato direto com a transcrição ou com a própria fita, com a própria gravação, e porque nós estamos trabalhando agora com relatos de quem assistiu ao vídeo, né? Então, quem assistiu diz que não há muitas dúvidas de que o presidente fez referência à família neste contexto de cobrança à Polícia Federal. E aí fica a impressão de que o ministro tinha razão, o ex-ministro Sérgio Moro, quando disse que o presidente fazia uma cobrança indevida em relação à Polícia Federal e queria transformar a Polícia Federal numa polícia dedicada aos interesses privados do presidente, no que ele chamou, o ministro Sérgio Moro, de uma intervenção política na Polícia Federal. Então esse é o contexto que a gente tem. Houve uma mudança de patamar,
na medida em que o presidente, se descobre agora, mencionou a família durante a reunião. Certo. Adriles, vamos lá, está com você. Josias, mas você não acha que é exatamente um exagero retórico atribuir ao presidente o crime de uma intenção? Porque, note bem, a gente pode até debitar na conta com boa vontade que o presidente tem mania de perseguição, e ele tem realmente mania de perseguição, quer seja ela justa ou não. O governador Witzel é inimigo dele no Rio de Janeiro. O presidente tem a prerrogativa de indicar o diretor da Polícia Federal ou a superintendência no Rio de Janeiro. E atribuir a ele um crime de projeção futura não é exatamente uma coisa meio exagerada. Eventualmente, sim, a gente sabe que os filhos dele estão envolvidos ou acusados de crimes, como o processo da fake news, a questão da rachadinha, que quase todo mundo tem certeza que o Flávio praticou. Mas, eventualmente, você não acha que é desmerecer a própria Polícia Federal, achando que ela vai se rebaixar a ter ordens diretas do presidente da República? E não é superestimar também a falta de inteligência do presidente, ele numa reunião pública, dizer, se ele fosse realmente um canalha, ele fazia isso tudo na surdina, ele poderia demitir o Moro sem dizer nada verbalmente a ele, ainda mais numa reunião em que o próprio presidente grava as suas próprias mensagens. Ou seja, para ser canalha, se o presidente fosse um canalha e quisesse fazer uma interferência direta na Polícia Federal, ele poderia ter sido muito mais sutil e não ter feito de maneira tão atabalhoada assim. E outra, juridicamente, vamos ser sinceros, Josias, não há nada contra o presidente, não vai restar aprovado nada, uma vez que ele simplesmente mencionou a polícia, a questão da família como perseguida pelo governo, ou com medo de alguma forma, assim. Mas você não pode atribuir ao presidente o crime de uma intenção, o crime ideia. Você não acha, não? Aí nós temos duas questões, né, Adriles? Primeiro, é preciso considerar o seguinte: você fala do presidente Bolsonaro como se ele fosse uma pessoa refinada, de raciocínio elaborado. Não acho que ele seja tão burro assim. Outra coisa. Não é esse o personagem com o qual nós estamos lidando, né? O presidente, ele cria crises do nada, parece ser opositor de si mesmo, né? Então ele é meio atabalhoado, ele faz em público as coisas que outros costumam fazer em privado. Então esse é o personagem com o qual nós estamos lidando. Agora, nós temos que diferenciar a política dos aspectos jurídicos. Politicamente, o presidente não está bem. Tanto não está bem que ele está encostando a presidência da República no centrão, que é o que há de mais abominável, é o que eu chamo de banda-bandalha do Congresso Nacional. Se ele estivesse bem, ele não estaria fazendo isso. Está fazendo isso porque ele acha que corre riscos. E, de fato, ele corre riscos. Agora, você tem razão num ponto que, juridicamente, não há muita coisa ainda sobre a mesa que possa ser utilizada contra o presidente. Eu falava, inclusive, ontem com um procurador da República, aqui de Brasília, da Procuradoria-Geral, e ele realçava um paradoxo, porque o Bolsonaro trata o Sérgio Moro e o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como os mais novos inimigos dele. E esses dois personagens podem ter contribuído, em verdade, para preservar o presidente, porque o Sérgio Moro, ele saiu do governo batendo a porta e afirmando que o presidente queria aparelhar politicamente a Polícia Federal. Ele fez isso no instante em que nós estávamos tratando apenas de uma intenção, é uma intenção do presidente. Ele ainda não efetivou. Ele iria efetivar com a nomeação do Alexandre Ramagem, que ele tirou lá da ABIN, ex-segurança dele na campanha, amigo lá dos filhos, ele queria colocar na direção-geral da Polícia Federal. Aí veio o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, numa decisão que muitos consideraram equivocada e tal. O fato é que aconteceu e ele bloqueou a nomeação do Alexandre Ramagem. Então também esta parte da suposta trama não foi efetivada. Então você tem uma intenção de cometer um crime, que seria uma intervenção política. De uma intenção não cumprida, ou seja, não nada. Então, não foi efetivada. Então, você pode alegar agora, e talvez seja essa a alegação a qual recorrerá o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para arquivar esse processo todo. Dizer, olha, porque se você falar, eu quero matar alguém, você dizer que quer matar, não é matar, não é a mesma coisa. Se você deixa eu só
Então, peraí, Adrilis, só um segundo. Deixa eu só aproveitar. Sobre esse assunto que a gente está tratando aqui e ouvindo o Josias, o presidente Jair Bolsonaro, ele fez um tweet ontem dizendo que, está aqui na tela inclusive, olha, qualquer parte do vídeo que seja pertinente ao inquérito, da minha parte, pode ser levado ao conhecimento público. O juiz Sérgio Moro também fez uma manifestação pública dizendo que o vídeo inteiro pode ser publicado, né, que ele está de acordo com essa publicação, claro, acompanhando os fatos. Sabemos que é de interesse de Sérgio Moro que esse vídeo seja mostrado na íntegra. Exato. É nesse sentido que eu pergunto a você, Josias, novamente, se juridicamente não há nada, a única intenção que resta em ver todo o vídeo, e provavelmente tem palavrões, tem impropérios contra o governo chinês, tem impropérios contra ministros do STF, contra governadores, contra Dória, todo mundo já indicou que existe esse tipo de coisa, resta unicamente a intenção política de prejudicar o presidente. E essa seria uma reunião, é uma reunião privada, tudo bem, há um interesse público em coisas que são públicas, como a suposta intenção de interferir na Polícia Federal, mas há que ser resguardada o interesse do governante de fazer uma reunião privada com seus ministros. Ou seja, restou exatamente a intenção política de prejuízo ao presidente, não Josias. Olha só, antes do comentário do Josias, corroborando com esse tweet que eu acabei de dizer, que o Bolsonaro, que para ele as partes que são pertinentes ao inquérito podem ser sim publicizadas, que para ele não há problema algum, ele hoje ainda, esta manhã, tem um vídeo dele falando sobre exatamente esse assunto antes do comentário do Josias. Vamos ver esse vídeo, vamos acompanhar. Tudo que trata do Sérgio do inquérito, da minha parte, está liberado. Não tem sigilo de nada. Certo? Isso aí, presidente. O que acontece? Transparência. Eu repito para vocês, da minha parte está liberado. Não, quando trata de outros assuntos comerciais, relações internacionais, tá? Ou questões pessoais. Tá aí, Josias, é com você. O fato é que quando o jogo parece que o jogo que aconteceu naquela reunião é aquele chamado jogo de várzea, né? Onde tem canelada, onde tem entrada dura por trás, e agora a gente vê que à frente das investigações, quer dizer, desses depoimentos à Polícia Federal, procura-se fazer um jogo, digamos, com algum aspecto estético melhorado, né? O presidente, a coragem do Bolsonaro, ela aparece só em determinados momentos, né? E ela costuma fugir nas horas em que o presidente está em maiores dificuldades. Então ele está muito corajoso agora porque não está mais, não depende mais da vontade dele a divulgação ou não da transcrição ou do vídeo ou da gravação da reunião. Agora está com o Supremo Tribunal Federal. Ele disse que ia divulgar. Antes que isso tivesse se transformado numa crise, ele disse que ia divulgar. Depois ele recuou e não divulgou. E disse, não, fui aconselhado a não divulgar. O fato é que essa reunião, ela foi... você comparou a um jogo de várzea, eu comparo a uma reunião num boteco. É como se os ministros estivessem com a barriga encostada num balcão de boteco de quinta categoria ou com os cotovelos recostados ali numa mesa de ferro, daquelas que tem ferrugem. Mas estética ruim X, não assim. é ética ruim, né, Josias? Aquelas que tem o pé em X e o tampo ali apinhado de garrafa de cerveja, todo mundo já Mas Josias de com Souza. a lata meio cheia, né? Má estética não é má ética. Deixa eu organizar aqui. Ao contrário do Adrilis, eu costumo dizer que no serviço público deve prevalecer sempre a transparência e a divulgação. Então, eu não vejo por que uma reunião ministerial não possa ser divulgada. Por mim, televisionavam todas. Ao vivo e em cores. Assunto de Estado e Segurança Nacional. O governo poderia, Josias. se quisesse, o governo poderia ter classificado. O governo tem essa prerrogativa. Ele pode classificar os seus documentos, os seus vídeos, segundo os critérios de secreto, sigiloso, secreto, ultra secreto, e aí há toda uma legislação que prevê que isto vai sendo divulgado à medida que o prazo vai passando. Sim. O governo não fez nada disso. Está lá essa reunião, está lá a fita. Por que é que não se pode assistir a essa gravação? Alega-se que há questões de Estado. Sim. E Estado é esse? Ali o que há, na verdade, é o receio de mostrar
o governo como ele é por dentro. Exato. Não é todo exato. governo. Peraí, não monopoliza, Adriles. Não, peraí, você não vai monopolizar o debate. Eu preciso trazer a conversa aos outros integrantes, Adriles. Segura a onda aí. Eu detecto na fala do Josias um pouco dessa ideia de trazer para a opinião pública uma espécie de ambiente caótico. Da mesma forma que procura-se uma estratégia com relação ao conteúdo dessa reunião, tem também toda a confusão gerada em torno do exame, o Covid deu positivo, não deu positivo. Pô, se deu negativo, e se já tinha dado negativo, por que não veio a público dizer para acalmar, apaziguar a situação? Por que manter em sigilo? Gera-se intencionalmente, aparentemente, uma insegurança, uma confusão na população. Mas vamos lá, isso é uma estratégia do governo e ele procura tocar os seus negócios políticos dessa maneira. Paulinha, quero te ouvir, Vini também ainda quero te ouvir, temos tempo ainda um pouco para gozar aí da expertise do Josias nos comentários. Vai lá, Paulinha, você. Pois é, Edgar, parece até que a gente nem tem uma pandemia acontecendo, né? A gente consegue arranjar outros probleminhas aí para ter que discutir, pensar e refletir, mas a minha impressão é de que acontecem várias desinteligências dentro desse governo, né? O Moro sai, fala ali um monte de coisa, fala dessa tentativa do presidente de intervir na Polícia Federal. A gente tem um vídeo que, claro, acho que as pessoas ficam curiosas para assistir, mas que, como o próprio Josias desenrolou, talvez também não dê em nada. Eu fico me perguntando, gente, para onde estamos indo? Porque cada vez vão vindo pequenas pecinhas que nunca dão em nada, não sei. Quem apoia o governo, como a Adriles aqui no programa várias vezes traz uma defesa, não, eu não apoio, tem a interpretação. Apoio a verdade. Eu acho que interesse público. Não, eu acho que você apoia de certa numa forma, estética Adriles, de uma tudo reunião bem, privada, cada um acredita no que quer. Se a gente não consegue entender nem você nem ela. ela. Mas espera um pouco. Você tem defesas, Adriles, em vários momentos. Não fale você tem que eu faço uma defesa. Eu não tenho, eu sou mais crítica, mas ao mesmo tempo a gente vê que fica nesse plano da discussão, da interpretação, e de fato, se não há crime, se não há o que fazer, vida que segue, uma pandemia acontecendo, sim. E o Brasil numa crise econômica, né? Mas se não há crime, não há o dólar fazer, subindo, eu não sei, me dá um certo desespero. Se não há crime, não há realmente o que fazer. Vamos lá então. A Paulinha fez a colocação, Vini, o que você pensa a respeito? Quer fazer uma pergunta para o Josias? O Josias está com a gente aqui, aproveite, rapaz. Quero aproveitar o Josias. Josias, queria inverter um pouquinho a ordem dos personagens agora, do ponto de vista do Moro. Se for realmente comprovada nessa reunião apenas uma intenção do Bolsonaro em fazer ali uma eventual troca na Polícia Federal, ou que esta afirmação não fique clara que era pela segurança da família dele e que poderia envolver, portanto, ali o chefe de Gabinete de Segurança Institucional, o Augusto Heleno, que não faz essa acusação em torno do Bolsonaro, como fica politicamente a situação do Moro nessa história? Pode ser até que ele seja alvo aí de uma denunciação caluniosa, mas queria saber, na sua visão, do ponto de vista político, como que você acha que o Moro está saindo dessa história? Futuramente, qual será o cenário em que Sérgio Moro será inserido agora na política brasileira? Vou pedir uma concisão para você, Josias, para a gente fechar nosso tempo exíguo. O Sérgio Moro está tendo uma participação nesse episódio muito cuidadosa. Então, ele, ao mesmo tempo em que denuncia o presidente, ele diz que o presidente não, ele se recusa a dizer qual foi o crime que o presidente cometeu, porque se ele diz que o presidente cometeu um crime, ele pode admitir que ele próprio, Moro, também cometeu o crime de prevaricação, porque ele testemunhou algo ilegal e não tomou providência. Então, ele é muito cuidadoso. E, ao ser cuidadoso, ele acaba preservando o Bolsonaro. Então, há esse aspecto jurídico que sempre joga água para pizza, que isso daí não vai dar em nada. E há o aspecto que você menciona, político. Nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro, ele construiu o seu caminho para o inferno, porque ele transformou o Moro num potencial adversário. Então, se o Bolsonaro sobreviver até 2022, há sim a possibilidade de que o Moro seja um adversário e um potencial adversário forte, porque ele tem realmente essa imagem
ainda está preservada, saiu com uma boa imagem do governo, aprovação superior a 50%. Então, o Bolsonaro fabricou um adversário. É como dizíamos, Bolsonaro é um presidente atrabiliário, ele cria problemas para si mesmo. Problemas administrativos e problemas políticos. Perfeito. Certo, Josias, olha, infelizmente nosso tempo acabou, eu ainda gostaria de tratar com você da espécie de amnésia aguda que acometeu os ministros, os generais ali, falando do Braga Neto, especificamente da Casa Civil e do Augusto Heleno, né, que é o comandante ali à frente do GSI, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Josias, queria te agradecer, obrigado pela participação aqui no Morning Show. É um grande prazer, estou sempre à disposição de vocês. Um abraço.